Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Fernanda, eu sou docente de Ciência da Computação na UFC do campus de Crateús. E esse aqui é mais um vídeo do GAMP, tá? Para preparação de maratonas de programação da OBI. E o assunto de hoje será a introdução a gráficos, um assunto muito importante, muito útil para abstrair os problemas que nos apresentam, né, na questão dessas provas, e nós conseguirmos acharmos uma solução e representar uma solução de forma de código. Os próximos vídeos eles vão ser justamente sobre algoritmos que vão utilizar essa base que eu vou falar hoje. Né? Hoje eu vou falar só sobre teoria, basicamente. Tá? Eu vou começar gráficos falando um pouco sobre o problema das 7 pontes de Königsberg. Königsberg é uma cidade da Prússia, acredito eu, lá no século XVIII. Isso aqui é o mapa da cidade. Tá? Aqui a gente consegue ver as 7 pontes que tem na cidade. E o problema era o seguinte: gostaria de saber se é possível eu sair de uma porção de terra, passar por todas as pontes exatamente uma vez e voltar para a mesma porção de terra. Era esse o problema. Por exemplo, se eu saísse dessa porção de terra A e passasse por todas as pontes exatamente uma vez, eu conseguiria voltar para a mesma porção de terra? Era esse o problema. Quem se propôs a resolver esse problema foi Euler, lá em 1736. O que Euler fez? Ele falou, ou eu posso fazer a combinação de todos os caminhos possíveis para ver se a solução desse problema existe, ou eu posso abstrair esse problema de alguma forma que fique mais fácil resolvê-lo. E foi o que ele fez. Ele pensou em pegar cada porção de terra e representar como se fosse uma bolinha, um ponto, e cada ponte que liga essas porções de terra ele representava por uma linha. Okay? E dessa forma, o que Euler fez? Ele abstraiu um problema real, né, de um mundo real, com mapas e pontos, em um desenho simplificado com bolinhas e linhas. E é justamente isso que os grafos nos permitem. Né? Nos grafos, essas bolinhas nós vamos chamar de vértices, e essas relações entre esses vértices nós vamos chamar de arestas. O que acontece? Nos grafos, a gente vai pegar esse problema, vai transformar, a gente vai extrair esse problema em um grafo e por meio de características de grafos, elas vão permitir nós apresentarmos se uma solução é possível ou não e de qual a melhor forma apresentar essa solução, enfim, com base nessas características, tá? Que foram desenvolvidas nos estudos de grafos. Então, Euler percebeu, a gente pode fazer todas as combinações possíveis, né, para ver se é possível ou não. Só que pense se a gente tivesse milhares de cidades e milhares de pontos. Fazer todas essas combinações não seria possível. Então, se a gente transformasse isso em um grafo, com base na característica desse grafo, a gente consegue dizer, ó, possível ou não é possível. A característica que ele utilizou foi o grau de um vértice. O que acontece? O grau de vértice é o número de arestas que estão conectadas a esse vértice. Ele pensou o seguinte: o número de pontes ligados a essa porção de terra é ímpar. O que isso significa? Se ele começar aqui, ele vai ter que voltar para cá, né? Por uma ponte ele vai ter que sair, por outra ele vai ter que entrar, e por outra vai restar uma. Ele vai ser obrigado a sair. E não vão restar arestas para entrar. Então, como o grau desse vértice é ímpar, né, e de outros vértices também, não é possível resolver esse problema, tá? Esse percurso em que nós começamos em um lugar, percorremos todas as conexões do nosso gráfico e retornamos ao ponto de partida, percorremos todas essas conexões uma única vez, tá? Nós chamamos hoje de ciclo euleriano. Vocês podem estudar mais para frente se aprofundarem um pouco mais, tá? Tem muitas aplicações para gráficos e uma delas, muito mais conhecida, é aqueles algoritmos de caminhos mínimos, né? Por exemplo, você quer achar uma rota mínima, uma rota que seja mais rápida, que consuma menos tempo, para realizar uma encomenda, várias encomendas, entrega de várias encomendas, sei lá, numa agência de correios. Então, você vai representar esse mapa de uma certa maneira e ver
qual é o melhor caminho, porque não é interessante para uma agência de correios ou um carro de lixo percorrer, por exemplo, a mesma rua 2 vezes. Vai gastar combustível à toa, né? Então, algoritmos como o de Dijkstra, eles vão focar nessa parte aí, vão resolver esses problemas, tá? Outra aplicação muito utilizada é em redes sociais. Cada usuário da sua rede social nós representamos por um vértice, né? E a relação entre os usuários vão ser representados por uma aresta. Então, seja lá resultados amizade entre esses usuários. E vejam que aqui facilmente eu consigo perceber quantos amigos, por exemplo, o Márcio tem. É só eu botar uma, duas, três. Fácil, né? Mas além disso, tem muitas outras aplicações. A gente tem em redes neurais, a gente tem em controle de processos, temos em jogos, temos em redes de computadores. São muitas aplicações em que vocês vão perceber a aplicação da teoria de grafos, tá? Mas agora vamos partir para a definição formal dos grafos. Basicamente, eles são estruturas matemáticas usadas para modelar relações entre objetos. Então, você vai ter um problema, um texto, você vai extrair desse problema elementos, né, que a gente vai chamar de nós ou vértices, que vão ser representados por bolinhas ou quadradinhos. Esses elementos, eles vão ter uma relação entre si. E essas relações nós modelamos elas por meio de arestas ou arcos, que podem ser direcionadas ou não direcionadas. Vão ser representadas por essas linhas aqui, né? A representação matemática dos grafos, ela leva em consideração dois conjuntos. A gente vai representar o gráfico pela letra G, vamos representar por meio de dois conjuntos. O conjunto dos vértices e o conjunto das arestas. Perceba esse grafo aqui. O conjunto dos vértices vão ter todos os vértices, o conjunto dos vértices, justamente, vai ter todos os vértices que tem nesse gráfico, A, B e C. E o conjunto das arestas, que é representado pela letra E, é de edges em inglês, arestas, vai ser representado por um par de elementos de V, ou seja, um par de vértices. Então, se eu tenho aqui o par AB, significa que há uma aresta conectando A a B. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas aqui é um exemplo de um grafo não direcionado. Então, nesse grafo não direcionado, que representa por uma linha as arestas, né, eu não tenho uma direção específica. Ou seja, tanto faz eu dizer que A se relaciona a B, quanto B se relaciona a A. É simétrico. Tanto faz, portanto, eu representar essa aresta com A, B, tanto faz eu representar com B, A. Por que eu estou falando isso? Porque tem outro tipo de gráfico, que nós chamamos de gráficos direcionados ou dígrafos, em que esses elementos eles possuem uma direção específica, a conexão entre eles. Então, vamos ter também o conjunto dos vértices das arestas, aqui vai ser representado pela letra D, tá? O conjunto do vértice é o mesmo, porém, as conexões entre esses mesmos elementos têm uma direção específica. Então, a conexão está indo do B para o A, tá? Vocês vão perceber em exemplos por que tem essa direção em determinados contextos. Mas, gente, dado isso, a conexão entre eles, essa relação entre eles não é mútua, não é simétrica. Então, não é tanto faz eu representar AB e BA. Aqui, se a direção vai de B para A, eu vou representar BA. Não posso representar AB. Tá? Aqui estaria incorreto. Vai ser sempre do gráfico do vértice que sai o vértice para o vértice que está indo o vértice. A aresta. Outra coisa também é que o mesmo gráfico, o mesmo conjunto de vértices e o mesmo conjunto de arestas, eles podem ser representados de várias maneiras diferentes. Então, se você pedir para 3 alunos desenharem o mesmo conjunto V e E, eles podem desenhar de maneiras diferentes. Acontece, tá? Tipos de gráficos. Tem vários tipos, gente. O primeiro são gráficos simples. Nos gráficos simples, a gente não vai possuir laços nem arestas paralelas. O que são esses laços? O laço é quando uma aresta sai do vértice e chega nele mesmo. Então, contextos que eu poderia utilizar um laço. Imagine que essas arestas representam pontos que ligam cidades, cada vértice é uma cidade, mas tem cidades que têm pontos que ligam essa própria cidade a ela mesma.
que está aqui no canto. Não sei se dá para ver. Pronto. Arestas paralelas são justamente quando nós temos mais de uma aresta ligando o mesmo par de terra. Arestas paralelas não são permitidas em grafos simples. Nós temos uma definição nos grafos simples que a gente pode chamar aqui de V de P, que é o conjunto de todos os pares de elementos de um conjunto V. O que são esses conjuntos de pares de elementos? A gente viu que cada par deles representa uma aresta. Né? No V de P vão ter todas as arestas que um grafo com esse conjunto de vértices pode ter, para continuar simples, ou seja, não ter aresta paralela e não ter laço. Então, por exemplo, aqui, esse grafo é um grafo com as arestas A, B, C e D que tem todas as arestas possíveis, ou seja, todos os elementos estão conectados entre si. Tá? É como se num grupo de amigos todo mundo fosse amigo. Não tem nenhum amigo que. Não tem nenhuma pessoa que não é amigo de outro nesse grupo. Quando nós temos um gráfico que tem todas as arestas possíveis, né, ou seja, o conjunto de arestas desse gráfico coincide com o V de P, chamamos de gráfico completo. Tá? Aqui nós temos dois outros gráficos que têm o mesmo conjunto de V, porém o conjunto de arestas é diferente. E perceba que o conjunto de arestas de qualquer gráfico com conjunto de V, ele vai estar incluído no V de P ou igual, né, que é no caso do gráfico completo. Também é possível nós sabermos o número de vértices, ou seja, a cardinalidade de V, em um gráfico. O número máximo, na verdade, desculpa, gente, é possível saber o número máximo de arestas que aquele gráfico pode ter com base no número de vértices daquele gráfico. Então, nesse grafo, eu tenho 4 vértices. Tá? Como a gente vê o número máximo de arestas? Perceba que cada vértice pode se ligar com todo mundo, menos ele mesmo. Então, se o grafo tem 4 vértices, o número de ligações possíveis que A pode fazer é no máximo 3. Então, tenho 3 arestas aqui. Com B vai seguir a mesma regra. Ele também pode fazer 3 ligações. Com D pode-se fazer a mesma regra. Então, ele tem 3 mais 3 ligações. E com C também. Tá? Totalizando 12 arestas. Mas a gente viu que no gráfico simples não é permitido arestas múltiplas. Então aqui a gente tem arestas duplicadas. Né? Então o que a gente faz? Divide por 2. E agora a gente tem o número máximo de arestas, 6. Então, gente, se n for a quantidade de vértices que tem nesse gráfico, e n menos 1 é o número de ligações total que qualquer vértice pode fazer, eu vou somar esse número total n vezes, né? Então é n vezes n menos 1. No final fica duplicado, vou ter que dividir por 2. E essa é a fórmula para a gente saber o número máximo de arestas que aquele grafo com aqueles vértices pode ter. Alguns termos muito utilizados seria de incidência, né? A gente pode dizer que se tem uma aresta B, né? A gente pode dizer que a B incide em A, incide em B. A gente pode falar também com esse AB que A e B são pontas da aresta. E de vizinhança, né? Se A e B é uma aresta, significa que A e B são vizinhos ou adjacentes. Vocês vão ouvir muito isso de adjacência. Então, basicamente, se tem dois vértices conectados diretamente, são vértices vizinhos ou adjacentes. Temos o conceito também de grafo complementar. Imagine que eu tenho esse meu grafo G aqui, tá? Ele tem um conjunto de vértices, A, B, C, D. Lembrem do V de P, todas as arestas que um gráfico com esse conjunto de vértices pode ter. Esse grafo aqui, no entretanto, não tem todas as arestas, né? Esse é o conjunto de arestas desse grafo, G. Os gráficos complementares dele, do grafo G, ou seja, a gente vai representar com G barrado em cima, ele vai ter o mesmo conjunto de vértices, porém, ele vai ter todas as arestas, o conjunto de arestas vai ser todas as arestas que estão em V de P
mas não estão no conjunto de arestas do grafo original, que é isso aqui. Então, meu grafo original vai ter o seguinte. Quais são as arestas do grafo G que estão no V de P? Vou colorir aqui. Conseguem perceber? O grafo complementar vai ter todas as arestas de V de P, menos os que estão no grafo G, ou seja, me sobram duas. Então, meu grafo complementar vai ter somente essas duas arestas. Entenderam? Entre outras palavras, o grafo complementar vai ter todas as arestas que o grafo G, né, não tem. É basicamente isso. Percebam mais que se eu fizer a união do grafo complementar e o grafo normal, né, o G, eu tenho um grafo completo. Um grafo com todas as arestas, né? Porque eu vou ter todas as arestas que tem o V de P. E eu falei já, mas só para especificar mais um pouco sobre grafos completos, que é justamente esses grafos que têm todas as arestas que ele pode ter, né? Ou seja, todos os vértices desse grafo estão conectados entre si. A gente dá um nome especial para ele que é K de N, sendo N o número de vértices que tem esse gráfico. Então, eu tenho K de 1, K de 2, K de 3, K de 4. Né? K de 1 tendo 0 vértice, 0 aresta, K de 2 tendo uma aresta, K de 3 tem 3, K de 4 tem 6. E assim por diante, tá? Já falei um pouquinho, mas, de novo, grafos não orientados, as arestas elas não têm uma direção específica, então a relação é bidirecional. Tanto faz dizer que A se conecta a B, quanto dizer que B se conecta a A, é uma relação mútua, tá? Coisa que não acontece em grafos orientados. A direção não é mútua e a conexão tem uma direção específica, tá? Então não é tanto faz dizer que A se relaciona com B e B se relaciona com A. Se A se relaciona com B, é só isso que você sabe. Você não sabe se B se relaciona com A. Então, grafos orientados e não orientados. Exemplo disso. Quando eu vou usar o gráfico não orientado ou orientado? Depende da situação que você vai modelar. Então, se você tem uma situação aí de redes sociais e você está tratando das relações de amizades entre os indivíduos, entre os usuários do Facebook. No Facebook, você envia um convite, né, de amizade para a pessoa, e se a pessoa aceitar, vocês são amigos. Tanto faz eu falar que sou amiga de fulano, quanto fulano falar que é amiga de mim. Então, relação bidirecional, é mútua. Eles dois são amigos, mutuamente amigos. Então, tanto faz dizer que Márcio é amigo de Ana, quanto Ana é amiga de Márcio. Então, a gente modelaria essa relação com grafos não orientados. O que não acontece no Instagram. Porque no Instagram você tem a relação de seguir, né? Eu posso seguir fulano, mas fulano pode não me seguir. Então, a gente modelaria isso com grafo orientado, né? Aqui a gente sabe que Lucas segue Júlio, mas Júlio não segue Lucas de volta, né? E Lucas segue Laura, e Laura segue Maria, mas Maria não segue Laura de volta. Então aqui a gente precisa realmente dizer a direção dessa relação. Outros grafos muito importantes que vocês vão ver nos algoritmos, principalmente de caminho mínimo, os gráficos ponderados ou gráficos valorados. E eles basicamente são gráficos nos quais as arestas têm pesos ou custos associados a elas. Então, você não só quer representar aquela relação, mas você também quer associar um custo, um valor a ela. Imagina que você quer representar cidades, né? E você quer representar a distância entre essas duas cidades. Então, por exemplo, tem estradas que eu possa ir de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro. Tem. Então, uma relação aqui. Dá para ir de São Paulo para o Rio de Janeiro. Você quer adicionar o tamanho, a quilometragem, por exemplo, dessa distância. Então, você coloca aqui, ó, é aproximadamente 426 quilômetros que levam para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro. Do Rio para BH é aproximadamente 444. Lembrando que esses pesos podem não estar associados somente a arestas, mas também a vértices, como no caso das redes neurais. Né? Nas redes neurais nós temos neurônios de entrada, e esses neurônios de entrada vão ter determinados valores, e a gente vai realizar operações matemáticas com os pesos relacionados a esses neurônios, que vão resultar num valor final no neurônio de saída. Então, a gente vai ter peso tanto na aresta quanto no vértice.
tá? E sim, esses pesos podem ser zero ou negativos. Alguns conceitos importantes que podemos tratar. A gente já fala um pouquinho dele, mas o grau de vértice vai ser basicamente quantas arestas estão conectadas àquele vértice. Ou seja, incidentes, né, no vértice. Então, o vértice tem duas arestas ligadas a ele. Então, o grau dele é 2. O V de 3, ele tem três arestas ligadas a ele. Porém, um laço, ele conta como 2. Então, o V3 vai ter 1, 2, 3, 4. Então, o grau dele é 4. E a gente chama de vértice isolado, né? Que quando o grau é zero, ele não está conectado a ninguém. Então, se isso aqui fosse um mapa, e aqui são as estradas, né? As relações, sei lá, que podia ser uma ilha. Não tem estrada que leve à ilha, por exemplo. Vai ter uma pequena diferença em grau, no grau, né? No cálculo do grau com gráficos direcionados. E a gente vai ter uma diferença entre grau de entrada e grau de saída. O grau de entrada é quando tem uma aresta que sai de um vértice e está indo em direção a você. Está como entrando em você. Então, por exemplo, de V1, tem duas arestas indo em direção a ele. Então, o grau de entrada dele é 2. O grau de saída é o contrário. Tem uma aresta saindo de você e indo para outro vértice. E no caso do V1 não tem nenhuma aresta assim. Então, o grau de saída dele é 0. Se você quiser saber o grau total, vai ser... Você soma o grau de entrada e de saída, tá? Temos os subgrafos também. O que é um subgrafo? É um grafo que é derivado de outro grafo, tá? Chamado grafo original ou grafo maior, selecionando o subconjunto dos vértices e arestas do grafo original. Então, gente, basicamente, a gente vai saber se esse grafo é subgrafo do grafo original se nesse grafo eu tiver um conjunto de arestas que estejam no grafo original e um conjunto de vértices, falei o contrário, né? Conjunto de vértices e um conjunto de arestas que esteja no original também. Então, isso que a gente fala grafo maior também, né? Se tiver pelo menos uma aresta ou pelo menos um vértice que exista nesse grafo e que não exista nesse, não é mais subgrafo. Que nem esse exemplo aqui. A gente tem um vértice nesse grafo que não existe no grafo original. Então, esse grafo não é subgrafo desse grafo. Então, o restante tá? Subgrafos, exemplos. Imagine que você tem uma rede social de novo e uma comunidade, né? Os usuários são os vértices, a relação entre eles são as arestas, e daí de uma rede completa você pode tirar subgrafos, ou seja, divisões que representam, por exemplo, comunidades, né? Que têm gostos específicos, então você pode subdividir aquela coisa maior, entendeu? E achar características semelhantes entre esses vértices. Conectividade também é um conceito que vocês vão utilizar muito nos algoritmos que vem a seguir, que se um gráfico é conexo. O que é um gráfico conexo? É um tipo de gráfico que existe um caminho entre qualquer par de vértices desse gráfico. Tá? Então, para todo par de vértices, o IV no gráfico, existe um caminho que conecta o AV. Vamos lá. Esse grafo aqui, ele é conexo. Isso significa que, se eu pegar qualquer par de vértices aqui, por exemplo, esse vértice e esse, vai ter um conjunto de arestas que vão levar do vértice U ao vértice V. Então, por exemplo, eu posso sair desse vértice e por essa aresta e por essa aresta. Cheguei nesse vértice. Né? Por mais que eles não estejam diretamente conectados, eles têm um caminho que leva a esse vértice. Tá? Nesse caso aqui, esse grafo ele não é conexo. Por quê? Eu até colorei aqui para vocês verem que essa tríade de vértices não está relacionada de nenhuma forma a essa tríade de vértices. Se você quiser sair desse vértice e chegar nesse, não tem como. Não tem nenhum conjunto de arestas que me permite fazer isso, né? Sair daqui para cá, vir para cá e vir para cá de novo. Não tem como. Imagina o problema que eles te dão um conjunto de cidades, um conjunto de estradas, e eles querem saber se é possível sair de qualquer estrada e chegar
sair de qualquer cidade e chegar em outra, né? Se é possível sair de qualquer cidade, passar por todas as cidades, enfim. Você verificaria se o gráfico é conexo, se isso é possível, se todas as cidades estão interligadas entre si, tá? De alguma maneira, mesmo que não diretamente. Gráfico bipartido. Vou falar primeiro do gráfico repartido, tá? No gráfico repartido, os vértices podem ser divididos em R, conjuntos disjuntos, ou seja, conjuntos que não têm elementos em comum, de tal forma que não existem arestas entre vértices do mesmo conjunto, mas podem existir arestas entre vértices de diferentes conjuntos. Vamos simplificar isso aqui. Eu tenho esse grafo e eu posso pegar esse grafo e separar esses vértices em dois conjuntos. Por isso, dois partido, bipartido. E cada conjunto vai ter um conjunto de arestas. Essas arestas não podem se ligar, não podem ter arestas conectando elas, não podem ser vizinhos ou adjacentes, tá? Mas podem ser vizinhos com o vértice do outro conjunto. A gente representa ele pela notação K, o número de arestas, o número de vértices que tem no primeiro conjunto e o número de vértices que tem no segundo conjunto. Aqui, o número de vértices nesse conjunto é 2, o número de vértices nesse conjunto é 3. Não estão ligados entre si, tá? O gráfico bipartido ele pode modelar assim, uma relação, um contexto em que você, por exemplo, você quer modelar uma relação entre usuários de uma loja virtual, por exemplo. Você tem os usuários, os consumidores, você tem os produtos. Então, cada aresta dela ia ser um relacionamento tipo seria um sistema de recomendação de produto. Então, esse conjunto aqui representaria todos os usuários, os vértices, né? E esse conjunto aqui representaria todos os produtos. E as arestas seriam, tipo, esse produto é recomendado a esse usuário, por exemplo. Perceba que, nesse contexto, os usuários não têm relação entre si, não tem recomendação entre usuários. É só de usuários para produtos. Por isso que não deve existir conexão entre os vértices do mesmo conjunto, tá? Vamos lá para percursos em gráficos. Né? Os percursos em gráficos são basicamente um conjunto de vértices que vai ligar Desculpa, gente, vai ser um conjunto de arestas, eu confundo muito. Vai ser um conjunto de arestas que vai ligar um vértice a outro, tá? O primeiro e mais fácil, né, mais abrangente, é o passeio. O que vai ser o passeio em um gráfico? Vai ser uma sequência de vértices e arestas, onde cada vértice é adjacente ao próximo na sequência. E o passeio pode começar e terminar em qualquer vértice e pode incluir vértices e arestas repetidas. Gente, eu tenho um grafo e eu vou passear por esse gráfico. Eu vou sair de um vértice, sair de para cá, e para cá, e para cá, e para cá. Tá? O que acontece no passeio? Eu represento ele de duas maneiras. Pode ser de duas formas. Não de duas maneiras. Pode ser de uma das duas formas. Ou representando apenas pelo conjunto de vértices. Ou seja, como eu posso ler isso aqui? A, D. Como eu tinha dito, o próximo vértice na sequência é adjacente ao A. Então, eu sei que A e D são vizinhos. Há uma aresta que liga os dois. Então, vou ir de um para outro a partir dessa aresta. DB, vou pela aresta DB para o B. BD, volto para o D pela mesma aresta. DA, volto para o A pela aresta que eu já tinha passado. E o AC. É assim que eu leio essa anotação aqui, tá? Perceba que a outra forma de representar, eu só estou deixando explícito as arestas pelo qual eu estou passando no meu percurso. Aqui vejam que eu repeti arestas, passei pelo A duas vezes, pelo D duas vezes, também repeti vértices, e também repeti arestas, né? Eu repeti o BD e o DB, por exemplo. E não tem problema fazer isso, o passeio não tem restrições, tá? O comprimento desse percurso a gente pode dizer que é a quantidade de vértices pelo que eu passei.
Quantidade de arestas. Ai, meu Deus. Então, passei por uma, duas, três, quatro, cinco arestas nesse percurso. Esse é o comprimento desse caminho, desse passeio. A trilha já vai ser um passeio que não pode repetir arestas, como eu fiz anteriormente, né? Então, por exemplo, aqui eu vou do A para o B, B para o C, C para o A para o D. Eu não repeti nenhuma aresta, não, não repeti nenhuma aresta, mas eu repeti vértice. Eu passei pelo A duas vezes, o que é permitido. Só não posso repetir arestas, não tem nenhuma repetida aqui. O comprimento seria um, dois, três, quatro. E por fim, um caminho que é mais restrito ainda, eu não posso repetir nem arestas e nem vértices. Então, por exemplo, aqui, vou do A para o B, B para o C, C para o D. Não repeti nenhuma aresta, não passei por nenhuma aresta novamente, nem por um vértice, tá? É representado também pela letra P, P de path em inglês, né, que é caminho. Por fim, não menos importante, temos o ciclo, que é basicamente um passeio que começa e termina no mesmo vértice. E, exceto pelo vértice final inicial, todos os outros vértices são distintos. Em outras palavras, o ciclo forma meio que um loop fechado, né? Um passeio fechado, onde não se repete nenhuma aresta ou vértice intermediário, gente. O que isso significa? Quando eu vou passear pelo grafo, o único vértice que eu posso repetir, que eu posso passar de novo por ele, é o inicial final, porque eu vou ter que sair dele e voltar para ele. Mas eu não posso repetir nenhuma aresta e nem um vértice que não seja o A, se eu estiver partindo de A, né? Que é o nosso vértice inicial e o nosso vértice final. É basicamente isso o ciclo. A gente falou sobre o ciclo lá no problema das 7 pontes de Königsberg. Inclusive, fica uma pergunta. O que vocês acham? Aquele ciclo lá, ele era feito por uma trilha, por um passeio ou por um caminho? Fica aí para vocês pensarem, tá? Finalmente, então, podemos ir para a representação computacional. A gente já viu a representação matemática, a representação gráfica. Agora a gente vai ver a representação desses gráficos, como eles podem ser feitos no código, que é justamente o que a gente quer, né? E tem duas formas de fazer isso. Ou pela matriz de adjacência, ou por listas de adjacências. A gente vai trabalhar aqui um pouquinho, né, bem superficial, quando a gente vai utilizar um ou outro. Mas a gente tem que sempre pensar que nas maratonas de programação, como a OBI, nós temos um custo máximo de memória a ser utilizado, assim como um custo de tempo. Então, vai ter certos contextos, vai ter certas características e tipos de grafos que vão ser melhor para serem armazenados na lista do que matrizes, ou o contrário, né? E que essa análise estratégica para a gente ir para a prova é muito importante. Né? Vai economizar tempo e custo de memória. Né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos começar pelas matrizes de adjacências. O que é a matriz de adjacência? Nela, cada vértice do nosso gráfico, eu coloquei um gráfico de exemplo aqui. Esse gráfico não é orientado, esse gráfico não é simples. Inclusive, está aí um treino para vocês, tá? Vocês podem pegar grafos e determinar as características daquele gráfico. Ele é simples, ele é completo, o grau disso aqui, vocês podem falar tudo o que a gente já trabalhou aqui para vocês verem se vocês pegaram legal os conceitos. É importante fazer isso para a gente abstrair melhor o nosso problema, representar melhor no gráfico, porque qualquer errinho, qualquer característica diferente já não vai representar aquele problema de forma correta, né? Voltando para as matrizes. Cada vértice do meu gráfico é representado por uma linha e coluna. Então, o vértice 1, por exemplo, está sendo representado pela linha 0 e coluna 0. Vai ser o mesmo índice, né? Linha 1 para o V2, coluna 1 para o V2. E o elemento AJ informa a quantidade de arestas que conecta o vértice da linha I com o vértice da linha J. Então, gente, eu tenho aqui 1. O que é esse 1? Eu pego a linha e pego a coluna.
O 1 significa que é a quantidade de arestas, ou seja, tem uma aresta que liga o vértice 2 ao vértice 3. Então, vamos ver aqui no desenho. Vértice 1 ao vértice 3 é realmente só... Não, é o V2 ao 3. V2 ao V3 é só uma aresta mesmo que liga. E a aresta que liga do V1 ao V3 é realmente duas, tá? Perceba que a diagonal principal está ligando o vértice com o próprio vértice. Então, vai ser o número de laços que a gente tem em cada vértice, tá? No V3 eu tenho 2 laços. Percebam que a gente está trabalhando com um gráfico não orientado. Relação simétrica, bidirecional. Falar que o vértice vai de V1 para V2 é a mesma coisa falar que o vértice vai de V2 para V1. Então, vocês percebem que essa matriz ela é simétrica de acordo com em relação à diagonal principal. Então, isso aqui é como se tivesse espelhado embaixo. Estão percebendo? Qual é que é a estratégia? Vocês podem desconsiderar o que está abaixo ou acima da diagonal principal. Isso porque é um valor duplicado, querendo ou não. Isso é uma estratégia, uma forma de pensar de como economizar memória. É um exemplo, tá? Então, se eu quiser armazenar a parte só de cima, eu pego da diagonal principal para cima. Eu não preciso armazenar esses valores, porque eu já sei ele querendo ou não, né? Como eu disse, né? Se eu não tiver loops nos vértices, a minha diagonal principal vai estar zerada. Né? Em gráficos simples, elas vão estar zeradas. Então, aqui eu poderia não armazenar a diagonal principal. Tipo, se eu sei que meu problema não inclui laços, eu poderia nem armazenar esse monte de zero. Poderia ser desnecessário, entendeu? Então, é uma outra maneira de pensar em como economizar memória. Tem características também que a gente pode diferenciar matrizes. É uma matriz densa ou uma matriz esparsa. Então, aqui eu tenho o grafos com o mesmo conjunto de vértices. O que os diferencia? Esse grafo ele tem muito mais arestas do que esse grafo. Então, se vocês olharem para a matriz de adjacência dele, ela está bem preenchida, né? 2, tem só 4 zeros. A gente fala que isso é uma matriz densa, tá? E quando a matriz ela não tem muitas arestas, vocês podem perceber que ela está preenchida com vários zeros, né? Pode ser que não seja muito bom armazenar essa quantidade de zeros, esses arestas nem existem. Então a gente diz que ela é uma matriz esparsa, ela está bem preenchida com zeros. E, gente, quando a gente tem uma matriz esparsa, pode nos ser melhor armazenar somente aquelas arestas que de fato existem no meu gráfico. Né? Então, armazenar somente esses valores que são diferentes de zero. E aí entram as listas de adjacências, e elas fazem justamente isso. Então, em geral, quando a gente trabalha com uma matriz que a gente identifica ser esparsa, é melhor você armazenar aquele gráfico em lista de adjacência. Vai economizar mais memória. Você vai estar gastando memória para dizer que não tem arestas entre vértices. Aqui a gente tem uma matriz 4x4, tem 16, e eu estou basicamente só utilizando eficientemente 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços dela. O resto é zero, diz que não tem arestas. Então, em geral, é melhor nós utilizarmos, a gente tem que pensar estrategicamente, né, para nossas provas. Uma matriz de um gráfico simples, só uma observação, é que como o gráfico simples não tem nem aresta paralela e nem laço, a minha diagonal principal vai ser zerada. E como eu posso ter só zero ou uma aresta, vai ser uma matriz booleana. Então, aí tá uma sacada para vocês, tá? Como eu calculo o grau de um vértice através dessa matriz de adjacências? É só você ir somando os valores da linha daquele vértice. Aqui tem um grau 2, no V1, no V2 também tem grau 2, é só ir somando, 1 mais 1, 2. Aqui é zero, é um exemplo.
Temos também o grafo ponderado. Ao invés de você colocar um ou zero, né, para dizer que não tem aresta ou tem aresta, ao invés de você colocar um dizendo que tem aresta, você coloca o peso daquela aresta. Então, ao invés de dizer que V1 e V2 tem uma aresta, eu coloco o peso daquela aresta que existe ali. Então, aqui 15, isso aqui é não orientada, então aqui a gente tem uma simetria, enfim, permanece aquelas mesmas características, tá? Vocês vão utilizar muito isso em algoritmos mínimo, tá? Como dito. Matriz de um grafo orientado. No caso dos grafos orientados, a gente tem que os elementos A e J informam a quantidade de arestas que sai do vértice da linha I e entra no vértice da coluna J. Aqui a gente não vai ter mais aquela relação de simetria. Isso porque dizer que o vértice vai de V1 para V2 não necessariamente diz que o vértice vai de V2 para V1. É direcionado agora, é uma relação não mútua. Então, toda a minha matriz vai importar. Eu não vou poder cortar aquelas partes lá, colocar só a parte superior e inferior, entendeu? Então, aqui, quando eu digo, por exemplo, como é que eu leio, por exemplo, esse elemento bem aqui? Então, tem uma aresta que sai de V2 e vai para V1. E realmente tem. O contrário é verdade? Tem uma aresta que sai de V1 e vai para V2? Não, tá zerado e realmente não tem. Não tem nenhuma aresta que faça o contrário. Então aqui, gente, dá para perceber que armazenar um grafo orientado ele é mais custoso em uma matriz, por exemplo, do que um grafo não orientado, né? Porque no grafo não orientado a gente poderia considerar a metade, né? Aqui não, tudo importa. Todos os elementos dessa matriz importam. Então aqui, se nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes 6, 36 espaços para armazenar esse grafo orientado. E vocês veem que está bem preenchido de zero. Aqui, por exemplo, seria melhor uma lista. Como calculamos o grau? Eu vou somar tanto a linha quanto a coluna. Então, aqui é 1 e aqui do vértice 1, né? 2, 3. Então, o grau do vértice 1 é 3. 1, 2, 3. Aqui do V4, eu tenho 1, 2, 3, 4. Porque eu conto arestas, tá? Então, fica para V4 o grau 4. 1, 2, 3, 4. E, finalmente, temos a lista de adjacências. Para cada vértice do nosso grafo, fazemos uma lista de todos os outros vértices com quais ele tem uma aresta. Bom, basicamente, a gente vai ter um arranjo de listas ligadas. Então, nesse arranjo, a gente vai ter os vértices. E em cada posição do vértice tem uma lista ligada que vão ter todos os vértices que estão ligados a ele. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um grafo não orientado. Entenderam que se eu tenho um grafo orientado, tem uma aresta que liga A a B. Ou seja, vou dizer que A se liga a B, tanto como B se liga a A. E é assim que vai funcionar. Essa aresta vai estar representada tanto na lista do A quanto no do B. Então, a lista fica um pouco maior, né? Coloquei aqui uma matriz de adjacência só para a gente comparar mesmo essa implementação. Percebam que quando eu crio uma matriz, né, eu tenho um custo fixo, que é vértice vezes o número de vértices, né? No caso aqui, 5 vezes 5, tem uma matriz de 25 espaços. E às vezes não vai ser necessário todos esses espaços. Por exemplo, se eu pegar esse mesmo grafo e fizer dele um grafo orientado, vejam que diminui drasticamente o custo de memória utilizado para representar esse gráfico. Isso porque não vamos ter mais uma relação simétrica, ou seja, se A está ligado com B, isso significa só que A vai para B. Mas não significa que B vai para A. Realmente não significa isso. Estamos tratando de um gráfico que a direção importa. Então, perceba que, em geral,
armazenar grafos orientados em listas é bem melhor do que armazenar grafos não orientados, tá? E o que isso significa? Que quando a gente trata de grafos orientados, tá aqui a matriz que teria o custo fixo de 25, no caso. Tem uma matriz esparsa, cheia de zero, né? Então a gente tem 25 espaços de memórias comprometidos aqui. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 só. Então a diferença é muito grande. Então, em geral, quando a gente está trabalhando com grafo orientado, é melhor trabalhar com listas. Grafos não orientados, pode ser que matriz não tenha muita diferença em relação à lista. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Para a gente trabalhar estrategicamente com aquele custo do, das operações que você vai realizar, se é esparsa ou não, se é densa, enfim, muitos outros. E aqui a gente termina a teoria. Vamos agora para a representação de código, tá? Dessas estruturas. Aqui eu tenho o código da minha matriz de adjacência e da minha lista. Eu vou deixar da lista de adjacência para vocês interpretarem ela, para vocês fazerem esse exercício mental, tá? Mas eu vou explicar a matriz de adjacência para vocês terem uma ideia melhor de como faz. Lembrando que tem várias maneiras de representar gráficos. Então, essa aqui é apenas uma maneira. Faça da forma que você se sentir mais confortável e que você entender melhor, né? Na internet há vários. Dessa forma aqui, eu basicamente vou armazenar todos os vértices que tem no meu gráfico em um array. Então, eu tenho uma variável que vai armazenar todos esses vértices, tá? Vou criar uma variável que vai conter o número de vértices que esse gráfico tem. Ou seja, ele vai pegar o tamanho desse array. Isso aqui é 4. E aí sim eu crio minha matriz de adjacência. Como é que eu crio ela? Primeiro eu crio uma lista preenchida somente com valor zero. Multiplico por n. Quando eu multiplico por n, não sei se vai fazer isso aqui. O que eu estou fazendo? Estou criando uma nova lista, só que com n espaços. N espaços preenchidos com zero. E agora eu vou fazer um for em range n, ou seja, o for vai de 0 a n-1. O for vai rodar n vezes. Então, esse for vai permitir que eu crie n listas desse tipo. Uma matriz, entre outras palavras, uma matriz quadrada. Por que eu coloco underline aqui? Normalmente a gente coloca um i, né? Mas a gente coloca esse i para a gente armazenar aquele valor no i que a gente está usando quando a gente está iterando. Mas aqui não é necessário, então por convenção a gente coloca um underline, porque a gente não vai precisar desse valor. Vai ser necessário somente para cada iteração, ele vai criar n listas de 0 vezes n, tá? Primeira função, a gente precisa adicionar uma aresta, né, na nossa matriz. Há várias formas de fazer isso dependendo da característica do gráfico. Essa função ela vai receber minha matriz, que eu quero adicionar esse vértice, que eu quero adicionar essa aresta, e os vértices, o par de vértices que eu vou conectar por essa aresta. Né? Aqui eu tenho o I e o J. O que vão ser o I e o J? O I e o J eles vão armazenar a posição dessa aresta, desse vértice que eu estou passando aqui, do vértice U, no I, nesse array, no caso. Então, se eu quiser adicionar uma aresta de A a B, o I vai armazenar o índice do A, que é 0 nesse array, e o J vai armazenar o índice do B, que é o 1 nesse array. Então, o I vai ser 0 e o J vai ser 1, que vão representar justamente as linhas e colunas daqueles elementos na nossa matriz de adjacência. Se a gente estiver tratando com grafos direcionados simples, eu vou na minha matriz de adjacência, naquela coluna que representa meu A, naquela linha que representa meu A e naquela coluna que representa meu B, e vou adicionar uma aresta.
Se a gente não estiver tratando de grafos simples, pode ter mais de uma aresta, né? A gente troca esse igual por mais igual, né? Então, toda vez que você chamar a função adicionar aresta, ele adiciona mais uma aresta naquele mesmo espaço. Grafos direcionados. Se não for direcionado, se for grafos não orientados, lembra que a gente tem uma relação de simetria. Tanto A se ligaria com B, quanto B se ligaria com A. Então, a única diferença, né, dos grafos direcionados para o não direcionado é adicionar essa linha aqui. Como eu já tinha mostrado lá nos slides, né, a linha vai se relacionar com a coluna, assim como o contrário. Tá? Também trouxe aqui uma função que é adicionar esta, mas no quesito da gente estar trabalhando com gráfico ponderado, né? Que a gente tinha visto que lá, ao invés de a gente guardar um ou zero, a gente armazenava o peso. Então, se tiver uma aresta entre aqueles dois vértices, eu vou colocar o peso e não dizendo se tem aresta. Mesma coisa, se for não orientado, eu vou colocar de forma simétrica, né? Então, tanto U se relaciona com V, quanto V se relaciona com U. Por isso eu troco aqui a posição. Lembrando, gente, aqui eu estou utilizando o zero para representar que não tem aresta entre aqueles dois vértices. Mas se você estiver trabalhando com grafo ponderado, esse peso pode ser zero. E aí, como é que você vai saber se naquela posição depende? Então, você pode usar outro número para definir que não tem uma aresta, por exemplo, -1, pode até ser negativo o peso, você que decide. E por fim, a função para mostrar essa matriz, né? Eu faço um for e vou pintando cada linha que eu estou representando a minha matriz. Então, aqui, por exemplo, eu estou trabalhando aqui com um grafo ponderado. E eu vou adicionar uma aresta na minha matriz de A que vai para B, de C que vai para D e C que vai para A, porque aqui está orientado, está direcionado, né? Se não fosse direcionado, eu descomentaria isso aqui. E aí eu vou adicionando peso em cada aresta dessa. E quando eu mostrar aqui o valor, chamar o mostra matriz, está aqui a minha matriz. Temos essa aresta que liga A a B, e ela tem o valor 10, 30, 20. Se eu colocar aqui, ó, sem o ponderado, o normal, ela vai mostrar, eu estou adicionando uma aresta que liga de A a B, uma aresta que liga de C a A e uma aresta que liga de C a D, como eu tinha pedido aqui. Então, assim, sabendo esse código aqui, gente, vocês vão conseguir ver a lista de adjacência muito melhor, tá? Então, eu vou deixar no Gitbook para vocês darem uma olhada e tentarem implementar no código de vocês, tá? É isso. Até mais.